Meus caros, eu não sou fiscal de conteúdo alheio, nem do voto alheio e também nem da vida alheia. Eu acho que cada um de nós tem o direito de fazer as suas próprias escolhas, pensar do seu jeito e tá tudo certo, tá tudo certo. O que eu não aceito é pessoas que querem pensar diferente de mim e querem usar de adjetivos para qualificar o que eu penso. Eu não aceito. Porque tu é um facirista. Eu gosto das ideias de Ciro Gomes. Tu é um isso, tu é aquilo. Você pode não gostar das minhas ideias. Você pode não concordar com elas em nada. Você pode não querer, né? Eu como espírita, você como católico, umbandista, sei lá o que, até ateu. Eu respeito muito a sua posição. Mas eu exijo que você, do outro lado, me respeite também. Então eu estou fazendo esse agravo ao canal Progressista, que é um canal que eu sigo há muitos anos, que é de um cara que fez muitas coisas muito importantes. É talvez um dos canais que tem trabalhado muito, né, para o Ciro, no sentido da construção da campanha. Fez um trabalho, né, interessante, mas eu não posso concordar, né, com o editorial feito nos últimos dias por este canal, pelo Felipe, que é o dono do canal. Em outras palavras, ele critica quem é eleitor de Ciro Gomes e, assim como eu, vê problemas neste governo Lula e critica esses problemas. Porque, supostamente, para não ter a volta do Bolsonaro, nós temos que aceitar as coisas erradas do governo Lula, porque se a gente não aceitar, volta o Bolsonaro. Que essa é a narrativa que o PT quer nos impor goela abaixo. Porque não consegue resolver as suas contradições, então quando alguém questiona, não pode, não é hora de criticar. Agora não é hora de criticar. Quando é que é hora para criticar as coisas erradas do PT? Ele diz, o Felipe, com razão, nós temos que olhar as coisas boas, existem coisas boas. Com certeza, por exemplo, ele colocou lá numa manchete, né, um texto lá, mostrando, por exemplo, a questão dos medicamentos gratuitos para quem recebe o Bolsa Família, coisas assim, beleza, são coisas positivas. Mas eu não posso esquecer, Felipe, que este governo, né, orquestrou, arquitetou um teto de gastos 2.0. Eu não posso deixar de dizer que este governo, que se diz dos pobres, não revogou até agora a reforma trabalhista, muito menos a reforma previdenciária, e talvez esteja, né, pensando, arquitetando uma reforma previdenciária pior do que esta que do Bolsonaro. Então eu vou ficar calado porque se eu falar, isso vai fazer voltar o Bolsonaro? Não. Se eu ficar calado perante, por exemplo, um governo Lula que compra um avião novo, o Lula ficar viajando às nossas custas e não trazendo nada de relevante para o Brasil, se eu ficar calado para isso, eu estou dando voz para o bolsonarismo. A não crítica das coisas erradas deste governo é que fomenta exatamente o bolsonarismo, não o contrário. Não o contrário. E aí eu acho muito interessante chamar as pessoas de Pedro Bó, querer chamar nós de fanáticos, porque nós temos uma posição crítica ao governo Lula. Nós não podemos criticar o governo Lula. Por que nós não podemos criticar o governo Lula? Onde que está, né? Onde que diz que não se pode criticar o governo Lula? Não, nós devemos criticar o governo Lula, sim. Nós não devemos nos calar para essas coisas erradas. Agora, me parece, Felipe, que tu embarcou nessa narrativa do medo. Então, porque tu tem medo do Bolsonaro, tu não quer o Bolsonaro, tu aceita qualquer coisa. Como muitos que não querem o Lula, aceitam até mesmo o Bolsonaro. E eu não aceito qualquer coisa no lugar do Bolsonaro, nem qualquer coisa no lugar do Lula.
E eu não sou fanático por Ciro Gomes por pensar assim, porque eu não falo de Ciro Gomes como o teu canal falava, só falava de Ciro Gomes. Agora já parece que o medo, né, a narrativa do medo do PT adentrou o teu pensamento. Ok, eu não sou fiscal de conteúdo alheio, só que eu não vou deixar que você chame as pessoas de fanáticas porque criticam um governo que tem coisas a serem criticadas. Você pode não concordar com as minhas opiniões, você pode não concordar com as críticas que quem faz ao Lula, assim como eu, mas você não tem o direito de tutelar o pensamento se colocando acima do bem e do mal como os petistas fazem ou como os bolsonaristas fazem. Porque tu também criticou e muitas vezes o governo Lula. Agora o que vai renegar o teu passado recente? O que vai fazer o quê? Daqui a pouco vai deletar os teus vídeos em que tu criticava, né, e com razão, o governo Lula e criticava as posturas do Lula e do PT? Porque daí a gente vai fazer isso, porque se a gente fazendo isso, a gente não ajuda o fascismo a tomar conta do Brasil. Mas que democracia é essa que tu acredita e que o PT acredita? Que é a democracia que só sabe elogiar e não sabe lidar com o contraditório? Na democracia, nós todos podemos falar o que nós quisermos, com respeito. Porque se a gente não respeita o outro, tem que ter lei para coibir o desrespeito, o ataque vil e baixo. Mas o choque de ideias, a contrariedade, ela é espontânea e tem que ser livre, assim como o apoio também. Essa é a minha posição. E espero que você reveja os seus posicionamentos, meu caro. Porque talvez esses mesmos que tu hoje chama de fanáticos foram os mesmos que te ajudaram a ter uma marca aí no YouTube muito interessante. Uma marca que não é qualquer um que tem. E que de repente outros tantos mereciam ter essa marca e não só tu. Eu não vou dizer que é eu que merecia, não. Tem muitos outros produtores de conteúdo que poderiam ter a mesma quantidade de inscritos que tu, mas que não tiveram. Por N motivos, eu não estou aqui também querendo julgar a ação alheia. Se inscreve ou não no canal, quem quer ou quem não quer. É um direito de cada um. Mas eu acho que tu não tem o direito de chamar as pessoas de Pedro Bó, como tu chamou no teu comentário lá na tua aba comunidade. Eu não vou aceitar isso, não. Por quê? Porque eu te sigo, eu te acompanho e respeito muito o trabalho. Mas eu não vou tolerar esse tipo de postura. Quer contrariedade? Não aceita o meu pensamento? Quer ter uma linha mais de apoio, pensando no Brasil, a esse governo, com todas as contrariedades? Tudo bem, mas não ataque quem está mostrando as coisas erradas, porque tem que ser mostradas para não dar razão para o lado de lá. É isso que tem que entender, Felipe.